Sejam todos muito bem-vindos, começando a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre retinite pigmentar, como foi anunciado antes. Então, seja bem-vindo. Se você tiver alguma pergunta, já manda aqui para mim. Se você está assistindo a gravação desta live, manda uma pergunta lá no direct, eu ou a Dailton vamos responder. Então vamos lá, direto ao assunto. Nós vamos falar sobre retinite pigmentar. E aqui nós vamos falar, claro, na visão do bioalinhamento, da nova medicina germânica. Adalta, Dailton, vocês sempre falam de vantagens biológicas. Aqui na retinite pigmentar também tem vantagem biológica? Tem sim, tem vantagem biológica sim. E quando a gente fala de vantagem biológica, lembrando aqui que não é uma condição necessariamente favorável no sentido de não ter dor, não ter desconforto, não ter limitação. Muitas vezes é isso que acontece com o nosso corpo. Por isso que é uma vantagem biológica. Tem o biológico aqui explicando que nem sempre aquilo que a gente considera como algo ruim no nosso corpo, como uma dor, é algo que veio para nos prejudicar. Na verdade, o nosso corpo ele é implacável. Anota isso aí. O nosso corpo é implacável. A nossa biologia, ela sempre realiza ações ou ela reage com situações para garantir a nossa sobrevivência, para nos apoiar, nunca para nos prejudicar. E com a retinite pigmentosa não é diferente. Direto ao assunto, qual é a visão do bioalinhamento e da nova medicina germânica sobre a retinite pigmentar? Bom, antes de qualquer coisa, o que é uma retinite pigmentar? Talvez até você conheça alguém que tenha ou tem o início desse acometimento no seu corpo, mas nem sabia que era uma retinite pigmentar. Claro que nós sempre orientamos aqui a procurar um profissional médico, de preferência até especialista em oftalmologia, que aí ele vai fazer os exames adequados, enfim, e chegar a um diagnóstico. Mas, o que acontece com a retinite pigmentar? Tem uma degeneração das células fotorreceptoras aqui na retina. E aí isso prejudica a visão, porque a visão vai diminuindo, ela vai ficando mais difícil, até que pode-se chegar a uma condição onde a pessoa perca a visão. E aí é terrível. Ficar sem visão aí complica muita coisa, claro, né? Enfim, e dá para evitar isso? Dá para retardar esse sintoma? Na verdade, sintoma não, a gente gosta de falar aqui desse comportamento biológico. Dá sim, dá pra gente fazer muita coisa. Primeiro, a gente precisa saber o que é que está acontecendo com o nosso corpo. Então, eu estava falando aqui de vantagens biológicas, enfim. Então, a pergunta que não quer calar: por que é que meu corpo reagiria desta forma? Claro que tem um estímulo inicial. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está chegando aqui, vamos lá. Compartilhe essa live com todos os seus contatos, mas vamos lá. Claro que existe uma causa primária, uma raiz do sintoma. É isso que a gente bate na tecla aqui. O nosso corpo ele não é suicida, ele não é defeituoso, a natureza não erra. A natureza é implacável, ela sempre vai fazer algo ou sempre vai reagir de forma a nos apoiar, a nos ajudar a garantir a nossa sobrevivência. E com a retinite pigmentar não é diferente. Então, olha, nós temos... Isso serve, presta atenção aqui, mas eu não vou assistir essa live não, eu não tenho retinite pigmentar, o meu problema nos olhos são outros. Mas talvez em muitas coisas aqui se encaixam, você começa a entender por que é que seu corpo está adotando esse comportamento biológico, que é diminuir, de forma geral, a sua visão. Diminuir os seus estímulos visuais, as coisas que estão chegando até você. Mas, Adalto, você acabou de falar que o nosso corpo sempre nos apoia, sempre nos ajuda, não é defeito da natureza, não é defeito do meu corpo. E aí agora você diz que ele está tendo um comportamento de diminuir a minha visão? Ah, não entendi nada. Vou te explicar de forma bem clara. Quando eu digo vantagem biológica, existe uma questão que vai muito além da dor, muito além do desconforto. Então, o pessoal aqui fazendo algumas perguntas, né? Quando temos problemas de bexiga, a gente vai abrir outra live, tá? Fica aqui com a gente abre outra live e fala só desse assunto aqui, tá? Combinado assim? A gente anota por aqui e a gente faz essa live exclusiva, tá bom? Senão a gente começa a misturar os assuntos, tá? Combinado? Então, seguinte, o
que acontece com o nosso corpo? Por que é que ele faria isso? Eu falei que tudo que acontece com o nosso corpo é uma reação a algum estímulo. E se o meu corpo, analisa comigo se faz sentido, olha que coisa incrível. Se o meu corpo percebe que aquilo que eu estou tendo contato visual está me prejudicando, aquilo está, nossa, atrapalhando minha vida, ou eu tive um choque muito grande visual em relação a algo que eu falo assim, ó, nossa, era melhor nem ter visto. Nossa, era melhor ser cego do que ter visto isso. Não é só nas brincadeiras, não é só de forma de você alguma coisa, algo que você não gostou do que viu, mas aquilo não mudou nada na sua vida. É algo que você não gostou, você viveu como um choque e aquilo sim mudou a sua vida. Então isso pode ser em qualquer área da sua vida, pode ser dentro da família, algo que você descobriu de forma visual, então foi muito chocante o estímulo visual. Então é como se o corpo dissesse, sabe o quê? Peraí, vou diminuir a visão, porque aí se isso acontecer novamente, se tiver uma nova experiência com esse mesmo impacto, é como se os meus olhos amortecessem, porque aí eu não enxergo direito, não enxergo com tanta clareza aquilo que foi a fonte de um choque visual. Olha que interessante. Se a gente começar a olhar desta forma, peraí, então é uma vantagem, porque funciona como um amortecedor visual. Eu vou demorar um pouquinho mais para entender o que é que está acontecendo, o que é que veio de forma visual e agora eu senti que aquilo vai ter um choque em mim, mas vai ser um choque bem menor. Um choque visual bem menor, a ponto de repente, não acionar um programa biológico de sobrevivência. A ponto de eu ter tempo de criar uma estratégia de reação para reagir diante daquilo. Então, o nosso corpo, se a gente olha por esse ângulo, e não é que faz sentido? Se a gente olha por esse ângulo, o nosso corpo está nos apoiando, está nos ajudando. Agora, não vamos nos iludir para isso ficar o resto da vida com esse comportamento. Não pode de jeito nenhum ficar esse comportamento para o resto da vida, porque senão vai chegar um ponto que essa pessoa vai perder a visão. Porque vai degenerando, é progressivo e ela vai perder a visão. Se o estímulo aqui dentro, se tem uma informação aqui dentro mandando degenerar, olha, dificilmente vai ter um tratamento eficaz que reverta essa situação, até que pare esse comportamento. Mas, se a gente vai lá na causa primária, se a gente encontra qual foi o estímulo visual que deu origem a esse comportamento, que é a retinite pigmentosa, e estimulamos de forma correta, aí o corpo tem condições de, pelo menos, parar esse processo. Isso é um primeiro ponto, travar o processo progressivo. Segundo ponto, devolver ao máximo aquilo que o organismo tem condições de reagir e devolver uma visão melhor. Talvez não devolva 100%. 100% é o que era antes, mas talvez devolva aí 50%, 80% ou pelo menos 10%. Já valeu. Eu costumo dizer assim, ó, se parou a progressão, já valeu e muito. Já valeu e muito, porque a pessoa estava condenada, a gente pode se dizer assim, a cada vez aquela degeneração ir aumentando. E o que acontece? Chega uma hora que a retina se degenerou e aí não tem visão. Está faltando um componente para que a pessoa possa enxergar o mundo. Agora, sabe qual que é o detalhe mais interessante? A coisa fica mais intrigante ainda. É que não é só sobre as questões reais que acontecem conosco. Também de forma simbólica, também de forma imaginária e também de forma virtual. Como que isso acontece? Olha só, isso acontece da seguinte forma. É como se eu visse lá na frente algo que pode acontecer. Quer dizer, não aconteceu ainda, mas aqui dentro é como se eu estivesse prevendo que algo, nossa, vai dar ruim isso aí. E não vai dar um ruim.
vai dar muito, muito ruim. Vai dar muito ruim. Vai ser uma tragédia. É a questão, de repente, uma questão familiar. É uma questão no emprego. É uma questão, mas assim, ó, lembre-se, tem que ser como um choque. Então eu visualizei através de uma coisa, algo que estou passando aqui no cenário. E aí eu visualizei que a partir dessa ação, porque uma pessoa falou isso, ou porque uma pessoa uma pessoa assinou um documento ou deixou de assinar, olha só, pode ser as duas coisas. Mas aqui dentro, eu visualizei algo que vai ser uma tragédia. Se continuar dessa forma, vai ser uma tragédia. E a retinite pigmentar, ela tem essa particularidade de questões futuras, que eu vejo como uma verdadeira tragédia. E quando eu vejo, eu tenho um choque, a gente pode dizer um choque biológico, porque ele cria uma informação aqui, um estímulo, que aí começa a dizer, você tem que amenizar, aliás, começa a trabalhar minimizando, e o minimizar é degenerar a retina. E degenerar por quê? Porque aí eu vou, enquanto eu não tenho uma solução que talvez é a mais adequada para liquidar o que pode acontecer, eu vou ganhando tempo. E qual o modo de ganhar tempo? Eu não estou vendo. É como assim, ó, se eu não estou vendo, não está acontecendo. Porque o choque vai acontecer, em algum momento vai acontecer. Se eu não vejo, não aconteceu ainda. Pelo menos se eu não vejo tão claramente. Faz sentido para você? O nosso corpo, ele é fantástico. Ele sempre tem uma ação ou reação a nosso favor. É que nós, aqui eu estou apresentando para vocês uma nova visão sobre a saúde e a doença. Nós, de forma geral, e eu me incluo aqui nesse grupo, nós aprendemos apenas uma forma de olhar para a saúde e para a doença. Tudo aquilo que é desconfortável, ele está prejudicando o nosso corpo. Ele pode nos levar à morte. Concordo, mas pode nos levar à morte se a gente não cuidar. Quando a gente encontra a raiz do sintoma. E onde que está a raiz do sintoma, meu Deus? A raiz dos sintomas sempre está na história particular do nosso paciente. Então nós precisamos aprender, sabe o quê? A fazer essa leitura da história do paciente e identificar qual é o momento que ele teve um choque biológico. E perceberam que não vai ser à toa, não vai ser por acaso onde vai ter uma manifestação em forma de sintoma, aqui no caso retinite pigmentar, não vai ser por acaso que vai justamente ter um acometimento, uma degeneração em uma estrutura que é primordial para a gente enxergar com clareza, justamente nas células fotorreceptoras lá da retina. Então, quando eu deixo de enxergar com clareza, aquele choque não é tão grande. Não é tão... Aquele choque visual deixa de ser... E quanto menos eu enxergo, é como se menos estivesse acontecendo. Porque eu não estou enxergando com clareza. Agora, se eu enxergo com toda clareza, aí o choque acaba sendo muito, 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 muito grande. E pode ser, digamos assim, insuportável. Então, o nosso corpo, ele sempre está tendo comportamentos... Então, vamos combinar um negócio aqui? Vamos, por um minuto, vamos cortar o rótulo. E o rótulo é o nome da doença, o diagnóstico. E vamos olhar para o comportamento biológico. Quando a gente começa a olhar para o comportamento biológico, a gente começa a ficar mais perto da nossa saúde. A gente começa a entender mais como o nosso corpo funciona. É um autoconhecimento. Aqui é um convite para que você tenha contato com a sua essência, a sua percepção. A sua percepção é que comanda todas as suas ações. O modo como nós percebemos o mundo ao nosso redor, aliás, o mundo que nós conhecemos, cada um tem uma percepção. Tem pessoas, por exemplo, que o mundo dela é uma tragédia, porque ela só enxerga a tragédia. O foco dela fica ligado em tudo que pode
soar como uma tragédia. Então ela vive tragédias. Outra pessoa, talvez até que mora na mesma casa, o foco dela, o que é? Tudo que promove alegria. Então, tudo que passa na televisão, tudo que ela escuta de música, tudo que ela veste, tudo que ela fala, tem um foco voltado para a alegria. O mundo dela é percebido como mais alegre do que os outros. Ah, Dalton, mas aí sai da realidade. Só que cada um tem uma realidade. Isso não tem como. Até eu e meu irmão Adailton, que somos gêmeos, cada um de nós tem uma realidade diferente. Para vocês terem uma ideia, nós, desde o pré-escolar, estudamos na mesma escola, na mesma sala. Detalhe, nós fizemos faculdade juntos, na mesma sala, em período integral, fisioterapia. E nos formamos juntos. Trabalhamos, os primeiros anos de trabalho, os primeiros 8 anos, foram nas mesmas empresas. Atendíamos, inclusive, os mesmos pacientes, muitas vezes. Uma hora eu ia, quando eu não podia ir, meu irmão ia, eu ia atender o outro dele, enfim. E assim, por muitos anos. Mas isso não quer dizer que as nossas percepções eram iguais, que as nossas vidas, a nossa percepção de mundo, o que é mundo para mim, o que é mundo para o meu irmão, sejam diferentes. Por exemplo, eu não tenho filhos, por escolha minha e da minha esposa. O meu irmão tem 3 filhos, por escolha dele e da esposa dele. Olha só. E aí as nossas vidas, nesse lado, as nossas vidas particulares, cada um dentro da sua casa, é uma vida bem diferente. Claro que tem muitas coisas parecidas, mas assim como eu tenho parecidos com alguns amigos meus, com minhas outras irmãs, desculpe, que eu tenho mais 2 irmãs, nós temos mais 2 irmãs. Então se parece porque a gente conviveu junto. Mas a percepção do mundo é diferente. E isso vai reger como o seu corpo funciona. E isso vai reger o que é um choque para mim e o que é um choque, por exemplo, para o meu irmão gêmeo. Entende? Então, a percepção do mundo, ela é muito, muito, muito individual. E o tratamento tem que ser individualizado. O tratamento individualizado, eu chamo a atenção aqui para todos os fisioterapeutas, terapeutas, profissionais da área da saúde, para todos os profissionais que trabalham com pacientes e clientes tratando da saúde. Chama a atenção que não basta, é muito bacana você ter uma segurança de um exame de imagem. É muito bacana ter a segurança de um exame laboratorial. Mas se não tiver a história particular do seu paciente ou cliente, talvez não vai valer nada. Talvez todos esses exames, eles vão representar 10% do sucesso do seu tratamento. Porque o verdadeiro sucesso vai estar lá na história particular de vida do seu paciente, pouco antes do início dos sintomas, que é o choque biológico que ele teve e que despertou um comportamento biológico. E esse comportamento biológico vai ser chamado de sintoma, ou o nome de um diagnóstico. E hoje nós estamos falando da retinite pigmentar, mas como eu disse, pode se estender a várias questões oculares, a várias manifestações, independente do nome, desde que esteja diminuindo a capacidade visual da pessoa. Aqui na retinite pigmentar tem uma particularidade que diz o seguinte: são sobre questões futuras. Eu estou vendo que lá na frente não vai dar certo isso. Mas não é uma previsão, é um choque. É um choque, vai dar muito errado, vai ser uma tragédia. Então, quando eu visualizo isso lá na frente, visualizo esse choque, aqui dentro já fica uma informação. Uma informação e um comando, que é para tentar corrigir essa circunstância. Só que aí o comando é diminuir a visão enquanto eu não consigo ter uma ação que neutralize o que pode acontecer. Então, como que o meu corpo faz? Vai ganhando tempo. E como é que ele ganha tempo? Diminuindo a visão, porque é como se fosse uma diminuição do impacto visual que eu posso ter daqui a pouco. Olha que interessante. Na verdade, eu diria intrigante. Concordam comigo? Quem concorda, coloca o coraçãozinho ou se manifesta aqui comentando. Enfim. Mas é intrigante. A gente fala assim, não é que mesmo?
nunca tinha parado para olhar por esse ângulo. E quando a gente começa a entender que existe sim outras visões sobre a saúde e a doença, outras visões que a gente olha para o nosso corpo não como um prejuízo quando tem alguma dor ou uma disfunção, mas a gente começa a entender mais o nosso corpo, a entender mais nós mesmos. Então, olha, fica aqui um convite para você conhecer como o nosso corpo ele vai reagindo aos estímulos. Nada começa do nada. Eu e o Adailton temos várias formas aqui de apresentar para vocês como o nosso corpo vai reagindo. Primeiro, a gente quer que você fique atento, porque nessa semana nós vamos fazer outra live. Para quem quiser dar sugestões de lives, como teve uma colega que mandou aqui, né, sobre alguma coisa sobre a bexiga, se eu não me engano, manda lá no nosso direct que a gente vai atendendo vocês. Além disso, a gente vai trazendo essas informações aqui em forma de posts. Hoje mesmo eu coloquei alguns posts lá, dá uma olhadinha. Quem quiser fazer atendimento, de repente fala assim, nossa, eu quero fazer um atendimento com gêmeos, com um dos gêmeos. Já tem todo o explicativo de como você vai fazer o contato conosco. Pode ser lá pelo direct, pode ser através de um link lá dentro do link na bio, enfim. Dá para entrar em contato conosco e marcar uma sessão de bioalinhamento para você virar a página de uma forma que talvez você nunca tenha visto. E é uma forma, eu diria assim, bem direta, porque você vai na raiz do problema. E aí eu e a Adailton encontramos já na primeira sessão essa raiz do problema, já fazemos os estímulos, fazemos o acompanhamento por 30 dias e depois de 30 dias vamos reavaliar os efeitos dessa sessão. E tem uma outra maneira também para você, principalmente para você que é profissional da área da saúde, para você que é terapeuta, para você que de alguma forma faz atendimentos de saúde, é a Mentoria Nova Medicina Germânica. Olha, Mentoria Nova Medicina Germânica é incrível. Nós temos um grupo exclusivo de vários colegas profissionais, que é um grupo seleto, porque já vai olhando para o seu paciente de uma forma mais ampliada, ampliando as ações que ele pode realizar para ter resultados mais rápidos e muitas vezes definitivos. Então, eu e a Adailton temos um grupo de mentoria onde nós damos mentorias ao vivo. Além disso, tem um grupo do WhatsApp que eu e a Adailton nós tiramos qualquer dúvida de estudo de casos, dúvidas sobre si mesmo, não importa. Eu e a Adailton estamos lá dentro e nós mandamos mensagem de áudio, de vídeo, o que for preciso para que você tenha a melhor resposta possível. Então, olha, para participar da mentoria da Nova Medicina Germânica, solicite para a gente lá no direct. A gente faz uma mentoria uma vez por semana, ao vivo, em vídeo, num grupo fechado. E também ficamos à disposição de segunda a sexta no grupo do WhatsApp, respondendo todas as perguntas. Combinado? Quinta-feira tem mais live, a gente aguarda vocês às 7 horas da noite, tá bom? Pessoal, um grande abraço. Qualquer dúvida, manda para mim e para o Adailton dentro do direct, ok? Para marcar sessão, para participar da mentoria da Nova Medicina Germânica. Como que faz para participar da mentoria Nova Medicina Germânica? Assinatura. Você vai renovando mensalmente. Não tem, fidelidade, tem que ficar 6 meses, tem que ficar 1 ano. Você fica quanto tempo você quiser. Vai renovando mensalmente conforme você vai acreditando que a gente pode fazer essa parceria aí, a gente pode colaborar de alguma forma para os seus atendimentos. R$19,90, vai lá e faz a tua assinatura, tá? Chama a gente no direct que a gente manda o link para você. Pessoal, um grande abraço para vocês. Quinta-feira tem mais live. Manda no direct pra gente qual o tema que você quer para a live de quinta-feira. Combinado? Abração para todos, até mais!